7 marcas de Cristo na vida de um homem de Deus. Primeiramente vos convido ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, podendo permanecerem sentados. Vou ler para ganhar tempo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 6, diz: Ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Amém? Amém. Atônito, meus irmãos, é o mesmo que espantado. Aleluia. Atônito é o mesmo que surpreso. A primeira marca que Paulo recebeu, sendo ainda conhecido como Saulo, o perseguidor, foi a marca da submissão. Foi a marca da obediência. E eu já quero iniciar este pequeno estudo deixando bem claro aos meus irmãos, deixando bem claro às minhas irmãs: não existe homem de Deus sem submissão. Não existe homem de Deus sem obediência. Aleluia. Veja bem, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, mesmo nos tempos antigos, quando na lei se exigia sacrifícios diante do altar, a submissão, a obediência era posta em primeiro lugar. Em 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 22, a palavra fala com clareza: o obedecer é melhor do que o sacrificar. Amém? A primeira marca de uma verdadeira transformação, a primeira marca de um verdadeiro encontro com Jesus Cristo de Nazaré, é a marca da submissão. A pessoa, quando se encontra com Jesus Cristo, imediatamente esta pessoa, ela reconhece o seu poder, a sua autoridade, porque Ele não é apenas Senhor, Ele é Senhor dos senhores. Ele não é apenas Rei, Ele é Rei dos reis. Ele não é apenas doutor, Ele é doutor dos doutores. Nenhuma pessoa, meus irmãos, que vive um real encontro com o Senhor Jesus é capaz de desobedecê-lo. Veja que Saulo, meus irmãos, ele era o grande perseguidor. Saulo, ele arrastava as irmãs pelos cabelos. Saulo, ele aprisionava os servos de Deus, torturava os servos de Deus. Aleluia. Paulo, na ocasião, Saulo, ele não temia cargo, ele não temia posição, ele não temia unção na vida de um homem, na vida de uma mulher. Mas quando ele deparou-se frente a frente com Jesus Cristo de Nazaré, quando Saulo ouviu a voz do Senhor falando com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo respondeu: quem és tu, Senhor? E o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. E nesta hora, Saulo, meus irmãos, disse: que queres que eu te faça? Então a primeira marca de uma verdadeira conversão é a submissão. Crente
crente que não é submisso, perdoe-me a franqueza, não é crente convertido. Lá no livro de Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 7, a palavra fala com clareza: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quem está entendendo, levanta a mão e diga glória a Deus. Meus irmãos, eu aprendo aqui uma coisa muito importante: Satanás, o diabo, ele respeita o crente que é submisso a Deus. Está entendendo? O diabo, ele respeita a crente que é submissa a Deus. Por isso a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Abrindo a Bíblia Sagrada, no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 21, o próprio Jesus Cristo de Nazaré está dizendo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O que é que o Senhor Jesus Cristo está dizendo? Tem muitos por aí que andam me chamando de Senhor, tem muitos por aí que andam me glorificando como Senhor, mas eles não entrarão no reino dos céus. Por quê? Porque são desobedientes, porque não se sujeitam aos ensinamentos, porque não se sujeitam aos mandamentos divinos. Então Jesus fala com clareza: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quem é o crente salvo? É o crente submisso à palavra de Deus, é a crente submissa à palavra de Deus. Agora observe agora a igreja do arrebatamento, observe a cobrança que é feita pelo próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo faz uma cobrança. São Lucas capítulo 6, versículo 46. Jesus falou assim, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Glória a Deus. O próprio Jesus está cobrando. Aleluia. Por que é que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Jesus cobra com toda a clareza a obediência, a submissão. Amém? O crente que se acha o dono da razão, o crente que se acha o dono do conhecimento, o crente que não respeita seus líderes, o crente que não respeita seus pastores, é um crente que não tem submissão, que não tem obediência. De nada adianta chamar Jesus Senhor, Senhor, e não obedecer a sua palavra. Servo de Deus é submisso. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. A palavra submissão, a palavra obediência, nos abre um leque bíblico de grandes proporções. Se nós formos falar só sobre este tema, passaremos a noite inteira pregando e não será ainda o suficiente. Aleluia. Todavia, querido irmão, querida irmã, é importante a gente entender
É importante nos aprofundarmos neste tema e entender que a igreja de Cristo, a igreja do arrebatamento, ela é ordenada, ela é comandada, tendo como um dos principais pilares a submissão. Glória a Deus. Não se esqueçam, um dos principais pilares da igreja do arrebatamento é a submissão. Todo o homem de Deus é submisso aos seus superiores. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vamos para o livro de Atos, capítulo 9, versículo 9. Quantos dizem glória a Deus? Atos, capítulo 9, versículo de número 9. Olha o que diz aí, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e não bebeu. Amém? Diga comigo, igreja. E esteve 3 dias sem ver e não comeu e não bebeu. A segunda marca que Paulo recebeu foi a marca da consagração. A marca da consagração. Uma das atribuições para a palavra consagração é ato de tornar sagrado. O homem que se consagra, a mulher que se consagra, a igreja que se consagra, ela está lutando para se tornar sagrada. Ela está lutando, ele está lutando para se tornar sagrado. E a Bíblia Sagrada nos revela que por 3 dias Paulo ficou em um estado de consagração total. Não comeu, não bebeu e não viu. Podemos dizer que ficou 3 dias em um isolamento total com Deus. Paulo se destacou, meu irmão, minha irmã, não porque pregava bem. Paulo se destacou não porque cantava bem, não porque era um bom orador. Paulo se destacou porque se consagrou. Amém? Você quer ter um ministério destacado? Você quer ser um homem de Deus destacado? Você quer ser uma mulher de Deus destacada? Consagra a tua vida a Deus, aleluia, e todo mundo vai reconhecer o teu ministério na presença do Senhor. Escute, meu irmão, minha irmã, o mundo atual está cheio de bons pregadores. O mundo atual está cheio de bons cantores. O mundo atual está cheio de bons pastores. Mas para viver o verdadeiro evangelho, para pregar o verdadeiro evangelho, para anunciar o verdadeiro evangelho, precisa mais que isso. Precisa consagração, precisa sacrifício. Um sábio pregador disse: não existe evangelho sem cruz. Não basta ter a igreja cheia de gente, tem que ter a igreja cheia de salvos. Quem está entendendo, levanta a mão e diga glória a Deus. E a mensagem que salva, ela não é a mais bonita. A mensagem que salva, ela não é a mais bem preparada na letra, na ciência e no conhecimento humano. A mensagem que salva é a mensagem da cruz.
A mensagem da cruz é a mensagem que salva, é a mensagem que transforma, e esta mensagem, ela só sai da boca do homem que se consagra na presença de Deus. Esta mensagem, ela só sai da boca da mulher que se consagra na presença de Deus. Escute, teu pastor, ele pode ser teu amigo, teu pastor, ele pode ser bonzinho, mas ele precisa te ensinar que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Sem a consagração ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Então a segunda marca que Paulo recebeu foi a marca da consagração. Amém? Aleluia. Você quer fazer a diferença onde você for? Você quer fazer a diferença por aonde você passar? Consagre a tua vida. Amém? Primeiro, seja um homem submisso, seja uma mulher submissa. Segundo, consagre a tua vida no altar de Deus, e o nome do Senhor grandemente será glorificado na tua vida e no teu ministério. Que Deus abençoe os meus irmãos, que Deus abençoe as minhas irmãs. Semana que vem seguimos com este estudo, 7 marcas de Cristo na vida de um homem de Deus. Bate palmas da glória.